Hoje estou aqui para falar com vocês sobre o primeiro ideal dos Cavaleiros Radiantes de Roshar em Cosmere RPG. Se você já está lendo alguma coisa, se você não está em outro planeta, você sabe que Cosmere RPG é um dos maiores RPGs já lançados no mundo, com o maior Kickstarter, se eu não me engano, da história, e que ele está chegando ao Brasil agora em outubro, pela Tria. E se você ainda não comprou seus livros, você tem acesso ao link aqui embaixo para adquiri-los. E neste mundo de Roshar, existem os Cavaleiros Radiantes, que são os manipuladores de fluxos. Eles têm acesso à magia no mundo. Mas eles só têm acesso a essa magia se eles fizerem juramentos, se eles seguirem alguns ideais. E o primeiro ideal é o mesmo para todas as 10 ordens de Cavaleiros Radiantes. Então, vamos falar sobre o que é este primeiro juramento e o que ele significa. E, se você quer saber mais sobre Cosmere RPG, aproveita para já se inscrever aqui no canal e já ter acesso a todos os nossos vídeos de Cosmere. Isso que a gente está fazendo muitos conteúdos, inclusive lives jogando Cosmere, para você ver na prática como isso funciona. Então, já se inscreve aqui para receber tudo. O primeiro juramento dos Cavaleiros Radiantes é o seguinte: força antes da fraqueza, vida antes da morte e jornada antes do destino. E claro, alguém pode tentar falar isso da boca para fora sem entender completamente o que isso significa, mas dificilmente essas palavras serão aceitas se isso for feito dessa maneira. Isso dentro da saga. Dentro da sua mesa de RPG, obviamente pode ser de uma forma diferente, embora eu não indique, porque quebra essa profundidade. Essas frases, na primeira vista, parecem toscas, porque obviamente a força vem antes da fraqueza, a vida vem antes da morte e a jornada vem antes do destino. Mas a verdade é que isso significa muito mais, e antes até de eu falar exatamente o que, é importante você entender uma coisa. Cosmere RPG e Roshar não lida com heróis imaculados, pessoas inquebráveis e pessoas perfeitas, como, por exemplo, em algumas obras o Superman é retratado como alguém que tem poderes e que tem super virtudes. Isso não é necessário aqui em Cosmere e nem é o que geralmente acontece. O que ocorre é que os heróis são quebrados. Os heróis, eles têm falhas, os heróis, eles têm traumas, os heróis têm noites sem sono, cicatrizes, dores, lembranças que eles não querem ter em suas mentes. E isso faz com que esse primeiro juramento seja mais profundamente entendido por eles. Então, quando a gente diz sobre força antes da fraqueza, é exatamente sobre este ponto que a gente está falando. O Cavaleiro Radiante é alguém que entende que ele é fraco, que ele tem momentos de fraquezas, mas que mesmo tendo esses momentos, mesmo tendo esses desafios, ele vai escolher ser forte e dar o próximo passo. E é sempre esse o foco, é levantar e dar mais um passo. Não é necessariamente completar a jornada inteira, apesar dessa fraqueza, e fingir que você tem uma força sobre-humana. Não. Você sabe que você tem essa fraqueza, mas você vai escolher ser forte apesar dela. Essa é a primeira parte. Segunda parte, quando a gente fala de vida antes da morte, obviamente todos vivemos antes de morrer. Mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. Existem, em algumas histórias, em algumas situações, pessoas que cometem sacrifícios, tiram sua própria vida, ou vão em situações simplesmente de forma sem pensar e acabam sacrificando a sua vida em vão. Nesse caso, aqui, a gente está falando que a vida antes da morte significa que o Radiante tem que valorizar essa vida que ele tem e que ele tem que entender como usá-la da melhor maneira possível. Significa que ele não deve se sacrificar para salvar as pessoas? Não necessariamente. Talvez ele vá fazer isso, mas ele vai pensar muito bem antes de tirar sua própria vida e de se sacrificar em prol dos outros. Porque ele sabe que a vida dele também é valiosa, não só a vida dos outros. Então, vida antes da morte significa que a própria vida dele também precisa ser valorizada antes que ele jogue ela fora, independente do motivo, independente da nobreza dessa ação que ele está tendo ali no momento. Por isso, o Cavaleiro Radiante sempre pensa muito bem antes de se colocar em risco. Apesar dele saber que isso faz parte do uso dos poderes dele, faz parte do juramento dele. Por fim, jornada antes do destino. E essa talvez é uma das mais fortes e mais profundas. Acho que até para nós que estamos vivendo neste mundo globalizado, cheio de internet, em que a gente se compara com as pessoas o tempo inteiro, vendo onde elas chegaram e ficando ansiosos para chegar onde elas estão. É comum que uma pessoa queira chegar em um determinado ponto, e ela pode, às vezes, se tornar alucinada e maluca em prol daquele objetivo, aceitando fazer qualquer coisa para chegar àquilo. Às vezes até alcançar a paz, às vezes até unir os povos, às vezes até fazer algo bom, não precisa ser algo ruim.
Porém, um cavaleiro radiante, quando ele faz esse juramento, ele entende que o método, a maneira, é tão importante, se não mais, do que o destino. Ou seja, os fins não justificam os meios. Você não vai matar civilizações, você não vai matar reis e rainhas simplesmente na crença de que você vai unir os povos. Você vai ter que agir sabendo que a forma, o método que você está fazendo, ele é extremamente importante, que ele diz mais sobre você e mais sobre o que você está fazendo do que o próprio objetivo que você vai alcançar. Existem muitos trechos maravilhosos no livro, na saga, que falam sobre esse, mas um deles que eu gosto muito é o que ele diz. Nós, humanos, somos criaturas de jornadas. São os nossos pés calejados que definem nós por quem somos. E às vezes até as nossas cicatrizes, as nossas dores, o que a gente encontra nessa jornada. Então não é sobre você ser nobre e querer alcançar a paz mundial. É sobre você hoje, onde você está ali na sua jornada, olhar para as pessoas ao seu redor e servir essas pessoas. Se você quer servir a paz, entender como você pode trazer a paz para aquelas pessoas hoje. E aí você focar na jornada, no presente, dia após dia, para entender em qual destino você vai chegar. A jornada é mais importante que o destino. Uma vez entendidas e proferidas essas palavras, elas podem ser aceitas. E aí sim, você se tornará um cavaleiro radiante com acesso à manipulação de fluxos. Sendo que a gente explicou muito mais sobre isso nesse vídeo aqui, que vai estar aqui no link aqui embaixo também, mas aqui no card em cima, para você se aprofundar no que é um cavaleiro radiante, como funcionam as ordens. Tem bastante spoiler, mas se você quer saber mais sobre isso, já vai lá assistir. Tamo junto, até a próxima.